Gente, bem-vinda, bem-vindo em mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos continuar respondendo questões sobre o tema, né, nacionalidade. Espero que você esteja gostando, espero que você esteja aproveitando o conteúdo que a gente está trabalhando aqui na aula. Mais uma vez eu vou reiterar, né? Vou pedir, não esquece de curtir, de compartilhar, de fazer a inscrição no canal e também, ó, se puder, né, e se achar que vai ajudar mais alguém que está estudando o tema, enviar esse vídeo, compartilhar esse vídeo com essa pessoa, ok? Obrigado mais uma vez pela presença. Sem mais delongas, terceira questão aí já vai aparecer no vídeo para vocês, na telinha. Uma questão retirada, ó, lá do 25º, né, exame de ordem, a questão de 2018. Vamos embora ver o que essa questão está trazendo de informação para a gente. A questão diz assim, ó, Jean Oliver, nascido em Paris, na França, naturalizou-se brasileiro no ano de 2003. Entretanto, no ano de 2016, ou seja, 13 anos depois de ter se naturalizado brasileiro, foi condenado na França por comprovado envolvimento com tráfico ilícito de drogas, cocaína, no território francês, entre os anos de 2010 e 2014, ou seja, após ele ter o quê? Se naturalizado, ok? Antes da condenação em 2015, Jean passou a residir no Brasil. A França, com quem o Brasil possui tratado de extradição, requer a imediata extradição de Jean, a fim de que cumpra naquele país a pena de 8 anos a qual foi condenado. Apreensivo, Jean procura um advogado e o questiona acerca da possibilidade de o Brasil extraditá-lo. O advogado então responde que, segundo o sistema jurídico brasileiro, há extradição. E aí o enunciado apresenta para a gente, a seguir, quais são as alternativas. Olha só, esse enunciado está cobrando um assunto que é muito interessante, né? A gente no direito está acostumado a ouvir o seguinte, olha, a regra de determinado instituto jurídico é essa daqui. Só que essa regra tem uma exceção tem uma exceção jurisprudencial, tem uma exceção legal, tem um posicionamento majoritário, tem um posicionamento minoritário. A gente acaba compreendendo uma série de exceções àquela determinada regra. Mas esse é um dos raríssimos casos em que a gente não tem nenhuma exceção a essa regra no Brasil. Presta bem atenção no que eu vou te dizer, tá? O brasileiro nato, ele nunca poderá ser extraditado. Enquanto ele ostentar essa condição de brasileiro nato, ele não vai poder ser extraditado em hipótese alguma. A menos que ele seja brasileiro nato e aí perca por alguma razão a nacionalidade brasileira, porque adquiriu outra nacionalidade voluntariamente, enfim. Se ele perdeu a condição de brasileiro nato, aí ele não é mais brasileiro, ele não tem mais o vínculo político-jurídico com o Brasil, aí o Brasil pode extraditá-lo diante de um caso em que o país estrangeiro peça a extradição desse ex-nacional brasileiro. Mas enquanto ele ostentar a condição de brasileiro nato, ele nunca poderá ser extraditado. Tem um dispositivo no artigo 5º, né? Aliás, tem dois dispositivos no artigo 5º, está aí na tela para vocês, né? Incisos aí 51 e também o inciso aqui 52, tá? Que são bem importantes nesse ponto. Olha só, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado. Então veja que a regra é, nenhum brasileiro ser extraditado, apenas o naturalizado, que em algumas hipóteses poderá ser extraditado. E quais são essas hipóteses? Em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, então acaba cometer um assassinato antes da naturalização. Uma briga de vizinho lá matou alguém, eu morar no Brasil, adquiriu a nacionalidade brasileira e etc. Pronto. Se ele for preso, o país pedir, né, a extradição dele, em razão desse crime comum cometido antes da naturalização, pode ser que aconteça a sua extradição, ok? Então, crime comum é antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Então, no caso do crime comum, ele só pode ser extraditado se tiver sido cometido antes da naturalização. Se for tráfico de drogas, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, a qualquer tempo, né, que ele tenha praticado esse crime, ele poderá aqui ser extraditado, ok? Lembrando essa ressalva aqui, né? Bem importante esse dispositivo, também cai bastante em prova. Esse inciso 52 diz, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião, tranquilo? Mas o naturalizado, se cometeu o crime comum antes da naturalização, ele pode ser extraditado, ou a qualquer tempo, se ele tem ali cometido, né, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Tranquilo? Então, no caso ali que o enunciado, que eu já vou colocar na tela de vocês aí, trata, é exatamente dizendo que Jean Oliver, após ter se naturalizado brasileiro, praticou ali
o crime de tráfico ilícito, né? Na verdade, a questão diz que ele foi condenado, né? Em 2000 e... Cadê? Como é que a questão está dizendo aqui? No ano de 2016 ele foi condenado na França. E o crime teria ocorrido ali exatamente onde eu sublinhei, entre 2010 e 2014. Vamos ver aqui o que, é que o enunciado diz para a gente. Não é possível ou não é possível a extradição de Jean Oliver? Letra A diz assim, não é possível, já que a Constituição Federal, por não fazer distinção entre brasileiro nato e o naturalizado, não pode autorizar tal procedimento. Né? Veja que existem algumas diferenças que a Constituição traz. Né? Por exemplo, a gente falou, né? Existem alguns cargos que são privativos de brasileiro nato. Essa é uma outra diferença. O brasileiro nato não pode ser extraditado em hipótese alguma. O naturalizado pode, diante dessas exceções aí que a gente viu. Ok? Letra B. Não é possível a sua extradição, pois o Brasil não extradita seus cidadãos nacionais naturalizados por crime comum praticado após a oficialização do processo de naturalização. Veja, de fato, a Constituição impõe, né, que para ele ser extraditado por crime comum, esse crime tem que ter sido praticado antes da naturalização. Mas aí é o caso de tráfico de drogas, e a Constituição deixa bem claro, ele pode sim, se a qualquer tempo tiver praticado o crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins. Então, nesse caso, não é o crime comum, é o tráfico. Né? A Constituição especificou aqui o tráfico como um crime que comporta a extradição, independente do tempo em que ele tenha sido praticado. Letra C. É possível, pois a Constituição prevê a possibilidade de extradição em caso de comprovado envolvimento de tráfico ilícito de drogas, ainda que praticado após o quê? A naturalização. Então, a letra C aqui é a nossa resposta, porque está exatamente de acordo com esse inciso 51 aí do artigo 5º da Constituição, ok? E aí vamos ver o que está errado na letra D. Letra D. É possível, pois a Constituição Federal autoriza que o Brasil extradite qualquer brasileiro. Aí não, né? A gente já viu que o brasileiro nato não pode ser o quê? Não pode ser extraditado. Tranquilo? Então, ó, mais um comentário aqui, mais uma questão, essa de 2018, uma questão relativamente recente. Espero que tenha te ajudado de alguma forma no entendimento aqui acerca do tema nacionalidade, e já agradeço mais uma vez pela tua presença, por ter chegado até o fim aqui desse vídeo. Espero que o conteúdo tenha te ajudado, e no próximo vídeo a gente dá continuidade aqui aos nossos estudos, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.